Nesta reta final do programa desta segunda-feira, e vamos falar sobre o Congresso, que promulgou hoje o aumento salarial a ministros, presidente, vice-presidente e parlamentares, já a partir do próximo mês de janeiro. O impacto no orçamento do próximo ano será de 2,5 bilhões de reais. O decreto prevê que os salários subam gradativamente pelos próximos 2 anos, começando em R$ 39 mil por mês em janeiro de 2023 e chegando a mais de R$ 46 mil em fevereiro de 2025. Nem parece, Constantino, que estávamos discutindo uma PEC que era crucial, porque faltava dinheiro para arcar com as despesas que seriam básicas para o funcionamento da máquina, para o assistencialismo e etc. Acho que não estava faltando tanto assim, né? Pois é, Aros, essa turma aí do setor público vive numa bolha, num oásis. Para eles não tem crise. É estabilidade de emprego, salários muito acima de quem trabalha para pagar a conta, que é a iniciativa privada. Veja, eu não sou contra pagar bem para quem realmente ocupa cargos importantes e entrega. A gente sabe que não é a regra, tem muito cabide de emprego, muita gente ali indicada por político, muita politicagem. O governo Bolsonaro ficou devendo uma reforma administrativa. Não era trivial passar no próprio Congresso. Como não foi possível esse caminho, o ministro Paulo Guedes tentou fazer uma espécie de reforma gradual abaixo da linha do radar, né, do holofote até da mídia. E com isso ele conseguiu segurar, congelar salários de funcionário público durante a pandemia, que era um argumento óbvio, inclusive. E com isso ele conseguiu entregar as contas públicas ajustadas. A casa está em ordem, está arrumada, né? Com arrecadação recorde, com as despesas controladas. Agora, dinheiro quando sobra, entre aspas, em Brasília, ou quando tem mais arrecadação, vai sempre parar no bolso do próprio setor público, nunca é devolvido para a população. Por isso que os liberais entendem que tem que restringir a receita do Estado e não apenas ficar falando em equilíbrio fiscal, porque o equilíbrio fiscal pode vir por mais impostos, o que é exatamente a mentalidade do PT. E a gente está falando do salário, mas não pode esquecer dos penduricalhos, né, Vilela? Exatamente, esse é talvez o mais grave problema dentro da remuneração do setor público. E aí nós temos uma situação onde se utiliza essa argumentação de que, poxa, ninguém merece passar 4 anos sem aumento, sem isso, sem aquilo, poxa, fulano não merece e tal. Agora, a questão não é de merecimento, ela é de capacidade do Estado, de você criar instrumentos que venham a inchar, e o Estado não ter capacidade de manter essa estrutura. Então, é nesse momento que o que é fundamental para o país é justamente uma reforma administrativa. Nesse ponto, o Constantino foi no ponto. Talvez faltou ao governo Bolsonaro ter sido incisivo nesse ponto, porque, de fato, sem uma reforma administrativa que elimine esse tipo de penduricalhos, que elimine regras que incham demais o quadro público, o país não adianta. Você não consegue estabelecer mecanismos de um certo ajuste fiscal, porque essa estrutura administrativa é uma estrutura muito inchada e que, com o passar dos anos, ela vai aumentando ainda mais esse endividamento público. E dificilmente, nessa atual conjuntura, uma reforma como essa passa, né, Conrado? Ninguém nem quer reforma, né? Meus amigos, a gente tem que olhar o mundo real, né? A hora que a gente teve... Antes de mais nada, a gente tem que dar parabéns pro Lula, né? O cara é um gênio da política e dessa dinâmica própria de Brasília. Olha só, os caras chegam no poder, já estão com logotipo novo, falando em união e reconstrução, com essa narrativa que o Brasil foi destruído, né? E hoje a gente tem aí no próprio valor econômico, mostrando que as estatais cada vez mais ricas, né? As empresas com superávit total aí, com dinheiro para poder gastar. Então a gente começa a enxergar o quê? Que o PT nem tomou posse ainda, já comprou todo mundo, tirou todo o apoio que o presidente Bolsonaro poderia ter. Os próprios militares ali, o Lewandowski queria deixar
de ser ministro da Justiça, de ser ministro do STF, para ser o ministro da Defesa. Não, eles deram alguém que os militares queriam, para os militares, né? Vamos dar aumento de soldo, dar aviãozinho, tanquezinho aí para vocês brincarem, ficar lutando contra a malária lá na selva, lá. Ou seja, já calaram os militares ali. Os pobres em si, os necessitados, passa o Bolsa Família, vamos dar o aumento do Bolsonaro, mais 150 por cabeça, e o nome agora é Bolsa Família de novo, os pobres estão todos caladinhos, tudo certo. A imprensa, né, aumentou ali a verba de publicidade em 4 vezes. Cara, vocês esqueceram? O que foi mensalão? Foi o dinheiro do Banco do Brasil, uma empresa estatal, que tinha verba para comprar, através do Marcos Valério, todo mundo. Começou 4 vezes o mesmo valor, né? A gente teve aumento dos ministros do STF, aumento da cascata toda da Justiça, porque a gente viu a Justiça toda quieta durante esses 4 anos, né? Dos arroubos da nossa Suprema Corte, Ministério Público todo quieto, né? Natal, aí eu não sei, meus amigos, que eu pergunto o que vocês fizeram, o pessoal da Justiça, todo mundo quietinho. E os políticos, meus amigos, ganharam mais do que os pobres ganharam nessa PEC do rombo de gastos, né? Mais dinheiro para poder gastar. Ou seja, já foi todo mundo comprado, todo mundo acertado, vamos dizer, né? Nessas trocas de favores, não estou dizendo o comprado dinheiro, você foi corrupção, né? Mas todo mundo, os seus ajustes já foram feitos para quando Lula chegar, tomar posse no dia 1º de janeiro, tá tudo em paz, né? Estamos nessa Pax Romana acontecendo, e aí passou a boiada toda. A gente viu, quando o Bolsonaro ganhou as eleições, qual era o slogan? Ninguém solta a mão de ninguém. Durante 4 anos a gente viu que ninguém soltou a mão de ninguém do lado deles, e agora a narrativa é união, ninguém solta a mão de ninguém, e reconstrução, porque o cenário que trazem para nós é de Brasil terra arrasada, Aros.